Olá pessoal, hoje iniciaremos a fisiologia do sistema digestório, falaremos sobre como que são reguladas as funções do trato gastrointestinal e como também a sua motilidade. Bom, relembrando um pouquinho quais são os órgãos que compõem o sistema digestório, podemos dividi-lo em duas partes. O trato gastrointestinal, que vai desde a cavidade oral até o reto, né? Compreende a boca, faringe, esôfago, estômago, intestino delgado, duodeno, jejunum, ilho, intestino grosso, seco, cólon, até o reto. E temos também as glândulas acessórias que auxiliam no processo de digestão, que são o pâncreas e o fígado. Então, pessoal, como a gente falou, o trato gastrointestinal é uma estrutura tubiforme que se estende desde a boca ao ânus. Esse tubo, histologicamente, é composto por um epitélio, onde existem as células endócrinas e os enterócitos. As células endócrinas, a gente já vai falar delas, uma vez que elas produzem hormônios importantes para o processo de digestão e absorção dos alimentos. Logo em seguida se tem uma lâmina própria, uma mucosa, submucosa, plexo submucoso aqui na camada submucosa. Em seguida a gente tem uma camada muscular circular interna, um músculo longitudinal externo e entre essas duas camadas de músculo o plexo mientérico. E por fim, uma camada serosa que recobre esse tubo. É importante falar que o sistema digestório, o trato gastrointestinal, ele apresenta um sistema nervoso próprio. Existem células nervosas tanto no plexo submucoso, então essas células nervosas do plexo submucoso, elas vão controlar as secreções gástricas e também o fluxo sanguíneo local, e as células nervosas presentes no plexo mientérico vão controlar a motilidade do trato gastrointestinal, por isso que elas estão aqui, entre as camadinhas de músculos, ok? Então, o sistema nervoso entérico é um componente do sistema nervoso autônomo que controla a maior parte das funções do trato gastrointestinal, tá? Formados então pelo plexo mientérico e o plexo submucoso, como a gente falou, né? Eles controlam o músculo liso, o plexo mientérico controlam as camadas de músculo, né? Controlam a motilidade do trato gastrointestinal, e o plexo submucoso controlam as secreções do trato gastrointestinal, né? As células secretoras, como também as células endócrinas. Além do sistema nervoso entérico, outros dois componentes são importantes no controle das funções do trato gastrointestinal, que são o sistema nervoso autônomo, parasimpático e simpático. Então, através do nervo vago, o sistema nervoso parasimpático estimula as funções do trato gastrointestinal e o sistema nervoso simpático inibe as funções ou diminui as funções do trato gastrointestinal. Tá? Então, vocês já sabem que o sistema nervoso autônomo parasimpático é o sistema nervoso da luta do repouso ou digestão, e o parasimpático da luta ou fuga, ok? É importante lembrar que o sistema nervoso entérico, ele pode atuar de forma muito independente do sistema nervoso central, ok? Como vocês sabem, o trato gastrointestinal, ele fornece ao corpo nutrientes, água e eletrólitos, e para isso ele exerce 5 funções importantes mostradas aqui, como motilidade, função de secreção, digestão, absorção e armazenamento. O sistema de controle das funções gastrointestinais, elas são divididas em sistemas de controle intrínsecos e sistemas de controle extrínsecos. Os sistemas intrínsecos são sistemas localizados na parede do trato gastrointestinal
E aí, os sistemas que estão localizados na parede do trato gastrointestinal são o sistema nervoso entérico, né, lá no plexo submucoso e plexo mientérico, e também as secreções endócrinas. Como eu falei para vocês, existem células endócrinas lá no epitélio do tubo do trato gastrointestinal, e essas células elas são importantes e secretam 5 hormônios fundamentais para a função do TGI, que são a secretina, gastrina, colecistoquinina, peptídeo inibitório gástrico e motilina. Esses 5 hormônios, a gente vai falar com mais detalhes deles, principalmente quando a gente falar de secreções gástricas, mas já adianto para vocês que a secretina ela tem função importante na secreção de bicarbonato e na inibição da secreção ácida do estômago. A gastrina tem função importante na secreção de ácido de HCl lá no estômago. Colecistoquinina tem funções importantes em relação às secreções de enzimas pancreáticas e também estimula a liberação de sais biliares, né, do líquido biliar no intestino delgado, lá no duodeno. O peptídeo inibitório gástrico, ele inibe as secreções gástricas e estimula a secreção de insulina pancreática, e a motilina estimula o esvaziamento gástrico, então ela aumenta a motilidade do trato gastrointestinal. Já falando sobre controle extrínseco das funções gastrointestinais, nós temos o sistema nervoso autônomo simpático e parasimpático, nervo vago, que exerce as funções do sistema nervoso autônomo parasimpático, e esplâncnico, sistema nervoso autônomo simpático, e você já sabe como que esses dois sistemas eles controlam o TGI, e as secreções endócrinas do controle extrínseco do trato gastrointestinal, das funções do TGI, é a aldosterona, que tem uma função principal de estimular a absorção de água e de sódio lá no intestino grosso, especialmente, ok? E o sistema nervoso entérico, que faz parte do controle intrínseco das funções do TGI, é composto de neurônios sensoriais, interneurônios e neurônios motores. Por sua vez, o sistema nervoso entérico se comunica com o sistema nervoso central através dos nervos vagos e esplâncnicos. As informações sensoriais do sistema nervoso entérico são percebidas por quimiorreceptores, que estão lá na parede, no tubo do trato gastrointestinal. Esses quimiorreceptores estão em comunicação com o plexo submucoso, e eles percebem a variação química ali dentro do tubo do trato gastrointestinal dada pelos próprios alimentos, né? Então percebem a chegada de alimentos ricos em proteínas, em gorduras, em carboidratos, em eletrólitos, e aí a partir dessa informação sensorial, isso é transformado num potencial de ação, e o sistema nervoso entérico ele vai controlando as secreções e a motilidade do trato gastrointestinal para que esses alimentos eles possam ser digeridos e absorvidos, ok? Existem também mecanorreceptores que estão dentro das camadas musculares, lá próximos ao plexo mientérico, né? Então esses mecanorreceptores eles vão perceber a distensão da parede do tubo pela chegada do alimento, e vão transformar esse estímulo em potencial de ação, e o sistema nervoso entérico, juntamente com o sistema nervoso autônomo simpático e parasimpático, também vão controlar a atividade do trato gastrointestinal, tanto pela ação da chegada do alimento no tubo, né, que vão distender a parede do tubo, estimulando os mecanorreceptores, tanto pela ação da própria composição do alimento, que vão estimular os quimiorreceptores, ok?
Então, tudo funciona muito parecido com o que você já sabe. Então, o estímulo é percebido por esses receptores, esse estímulo, então, é transformado num potencial de ação que vai estimular o sistema nervoso local entérico. Esse sistema nervoso local entérico vai dar uma resposta, seja através da contração de músculos, seja através das secreções das células endócrinas, daqueles hormônios que a gente já falou, gastrina, secretina, motilina, polipeptídeo inibitório gástrico, ok? E existem os reflexos mais longos, né, que são dados pelo sistema nervoso autônomo simpático e parasimpático. Logo, essas informações elas vão chegar até o sistema nervoso central e vão ser enviadas umas respostas, tanto via nervo vago ou esplâncnico, que vão fazer comunicação com com o sistema nervoso entérico, que também vai dar uma resposta, ok? Aqui essa imagem mostra a representação de um neurônio do sistema nervoso entérico. Uma diferença importante desses neurônios para os outros é que os neurônios do sistema nervoso entérico, em vez deles liberarem neurotransmissores lá no terminal sináptico, eles liberam neurotransmissores a partir desses abalamentos aqui, que são chamadas de varicosidades. Logo, a ação desses neurotransmissores ela é muito mais ampla, ela alcança uma área maior do que aqueles neurotransmissores que são liberados no terminal sináptico, ok? Então, tem uma ação mais ampla. O neurotransmissor acetilcolina, como vocês sabem, é o neurotransmissor que é liberado lá pelo sistema nervoso autônomo parasimpático. Lembram que o sistema nervoso autônomo parasimpático está relacionado ao repouso e à digestão. Logo, esse neurotransmissor, quando liberado, vai estimular as atividades viscerais. Já o neurotransmissor norepinefrina ou noradrenalina, quando liberado, eles vão inibir as atividades viscerais, uma vez que esse neurotransmissor é o que é liberado pelo sistema nervoso simpático, que está relacionado à fuga e à luta, ok? Bom, além do sistema nervoso entérico, a gente viu que os hormônios, eles também fazem parte do controle intrínseco, né, das funções do trato gastrointestinal, e esses hormônios, eles são secretados por células endócrinas presentes no epitélio do tubo, do TGI, e os principais hormônios que são liberados por essas células endócrinas, que são secretados por essas células, são a gastrina, como a gente viu, secretina, colecistoquinina, peptídeo inibitório gástrico e motilina. Essa tabela ela faz um resumo bem bacana de quais são as principais funções desses hormônios, né, qual a ação dele, onde é que eles são produzidos e qual é o estímulo para que esses hormônios sejam secretados. Então, vejam aqui que a chegada de alimento no TGI rico em proteína, com pH alto, uma estimulação vagal, vocês vão ver, a gente vai falar que somente quando o animal está com a expectativa pelo alimento, quando ele vê o alimento, mesmo antes de se alimentar, já se tem um estímulo vagal, ou seja, já se tem um estímulo do sistema nervoso autônomo parasimpático, e o trato gastrointestinal ele já começa a se preparar para receber esse alimento. Então, esse estímulo inicial, depois o próprio alimento chegando no estômago, isso vai estimular células endócrinas presentes ali no estômago. Eu já vou adiantar para vocês que essas células, elas são chamadas de células G. Essas células elas vão liberar um hormônio chamado gastrina. A gastrina ela é liberada e essas células G elas estão localizadas lá no estômago distal, na porção mais distal do estômago. E a gastrina ela vai seguir via circulação até outra célula no próprio estômago, que é chamada de célula parietal. E essas células elas vão secretar HCl, o ácido clorídrico, para auxiliar na digestão desse alimento que chegou ali, tá?
A gastrina também pode estimular a motilidade gástrica e o crescimento do epitélio gástrico, ok? Principal função, estímulo da secreção de ácido clorídrico, ou HCl. A secretina, por sua vez, ela é produzida por uma célula chamada célula S, presente lá na porção inicial do duodeno. Então, o quimo, quando chega com pH ácido no duodeno, ele estimula essas células S a liberarem a secretina. A secretina, ela estimula a secreção de bicarbonato pelo pâncreas, ok? A colesteoquinina também é um hormônio liberado por células chamadas células I presente no duodeno. Essas células são estimuladas pela chegada de um quimo rico em proteína e gordura no intestino. Uma vez secretados, a colesteoquinina ela vai alcançar o pâncreas e a região de vesícula biliar. Logo, a colesteoquinina no pâncreas vai estimular a secreção de enzimas importantes no processo de digestão, enzimas lipolíticas, proteolíticas. Também vão inibir o esvaziamento gástrico e vão estimular a secreção de bile, né? Elas vão lá e estimulam a contração da vesícula biliar e a abertura do esfíncter ali presente no duodeno para que a bile ela possa ser secretada e auxilie principalmente na digestão de gordura dos alimentos presentes no duodeno e no intestino delgado, tá? Também temos o peptídeo inibitório gástrico, é um hormônio produzido por células presentes no duodeno e jejum proximal. O estímulo é dado pela presença de carboidrato e gordura presentes no intestino. Esse peptídeo inibitório gástrico, ele inibe a motilidade e atividade secretora gástrica e também estimula a secreção de insulina pelo pâncreas. A motilina, ela é produzida por células presentes, endócrinas presentes no jejum e duodeno, estimulada pela ação da acetilcolina, tá? Desse neurotransmissor liberado lá no sistema nervoso entérico. A motilina provavelmente regula a motilidade do trato gastrointestinal no período entre refeições, então ela estimula o esvaziamento gástrico entre uma refeição e outra, estimula o aumento da motilidade do trato gastrointestinal entre uma alimentação e outra, e pode regular o tônus do esfíncter esofágico inferior. Então, aqui um resumão das principais funções dos hormônios que fazem o controle intrínseco do trato gastrointestinal. Então, aqui mostrando para vocês como que estão distribuídos esses hormônios ao longo do tubo, né, do TGI. Então, como eu falei para vocês, a gastrina ela é produzida lá na porção distal do estômago, por isso que ela está em maior quantidade aqui nessa região. Lembra que ela vai estimular outras células do estômago a liberarem HCl, que são as células parietais. Temos também aqui a secretina. A secretina ela é liberada por células S presentes aqui na porção inicial do duodeno. Por isso, temos maior quantidade desse hormônio aqui nessa região. A colesteoquinina, ela inicia sua produção aqui no início do duodeno também, se espalha aqui ao longo do intestino delgado. O peptídeo inibitório gástrico, principalmente produzido na região do duodeno e jejum, assim como a motilina. Bom, então entendido o controle intrínseco e extrínseco das funções do trato gastrointestinal, agora a gente vai falar um pouquinho sobre uma das funções do TGI, que é a motilidade, né? Então falaremos sobre os padrões de motilidade do trato gastrointestinal. Então, de forma resumida, a motilidade do trato gastrointestinal visa propulsionar o alimento de um segmento para outro. Alguns tipos de motilidade que a gente vai ver também visam reter a ingesta em um determinado segmento, para que isso facilite e otimize o processo de quebra
que no caso a digestão, absorção e armazenamento desse alimento. Alguns tipos de motilidade também visam quebrar fisicamente o material alimentar, então a gente vai ver lá no estômago que existe um movimento de retropropulsão que faz com que aconteça a quebra física do alimento para auxiliar no processo de digestão. A motilidade também tem como função circular a ingesta, para que todas as porções do alimento entrem em contato com as superfícies absortivas, tá? Então, esse processo de movimento do trato gastrointestinal faz com que o alimento também circule e todas as superfícies do alimento possam entrar em contato com essas superfícies absortivas, ok? E aí, esse processo de leva do material ao longo do trato gastrointestinal, né? O tempo que esse alimento leva para passar de uma porção do trato digestório para outra é conhecido como trânsito intestinal ou tempo de trânsito intestinal. E aí, para falarmos em motilidade do trato gastrointestinal, é preciso que entendamos que o trato gastrointestinal ele apresenta uma propriedade intrínseca elétrica na massa do músculo liso devido à presença de células especializadas que são chamadas células intersticiais de Cajal. Essas células elas são conhecidas como células marca-passos, semelhante às células lá do nó sinatrial e no átrio ventricular do coração. Por quê? Porque essas células elas têm a capacidade de mudar parcialmente o potencial elétrico, saindo um pouco do repouso, formando as chamadas ondas lentas de despolarização elétrica, que é uma característica única do músculo liso. Tá? E a gente vai entender melhor o que são essas ondas lentas no tubo do trato gastrointestinal. Então, veja aqui, ó, que essas ondas lentas, elas são ondas de despolarização dessas células especializadas presentes no músculo liso do trato gastrointestinal. Vejam que nesse exemplo desse tubo, as ondas lentas elas acontecem de forma espaçada e cada região do trato gastrointestinal tem um número de ondas lentas específico e a contração desse tubo ele vai acontecer devido a um potencial de ação que sobrepõe essas ondas lentas. Então, no repouso, essas ondas lentas elas variam muito pouco o potencial da membrana das células musculares, então ela sai aqui de menos 60 para em torno de menos 20. E aí, se houver um potencial de ação para que aconteça de fato a contração e motilidade do tubo, aí sim esse potencial ele muda mais, chegando a ser positivo e acontece de fato o processo de contração e consequentemente o peristaltismo, ok? Sempre essas ondas lentas elas são no sentido oral a boral, ou seja, sempre no sentido da boca para o reto, ok? E aí, como eu falei para vocês, as ondas lentas são uma propriedade intrínseca do músculo liso do trato gastrointestinal e essas ondas lentas elas acontecem por conta da presença das células intersticial de Cajal que estão presentes nesse músculo e que são especializadas em mudarem o potencial de membrana parcialmente, já que são também consideradas como células do tipo marca-passo, ok? Vejam aqui, ó, pessoal, então aqui uma célula, o músculo liso do tubo em repouso, então vejam que essas ondas lentas elas sempre vão acontecer, mesmo que o tubo esteja no repouso, só que o potencial de membrana ele muda muito pouco, e aí se houver a presença, se for para acontecer um potencial de ação, o potencial de ação sempre vai sobrepor a onda lenta, sempre vai sobrepor a onda lenta, ok? Acontecendo um potencial de ação, aí sim se tem uma contração. Vejam que mesmo acontecendo o potencial de ação, o potencial de membrana ele não muda muito. Justamente por quê? Porque não há necessidade de uma contração muito intensa desse músculo liso, ok?
E aí, como eu falei para vocês, a quantidade de ondas lentas ela é específica para cada segmento do trato gastrointestinal. Então, o animal, quando nasce, ele já nasce com uma quantidade de ondas lentas específicas para cada segmento. Por exemplo, aqui um exemplo de um cão, o intestino delgado de um cão tem cerca de 20 ondas lentas por minuto. O que isso significa dizer? Que ele só vai poder ter no máximo 20 contrações por minuto. Ele só vai ter no máximo 20 potenciais de ação por minuto. 20 potenciais de ação sobrepondo cada onda lenta. Ou ele pode ter nenhuma ou ter no máximo 20, não mais que isso. O estômago e o cólon de um cão tem cerca de 5 ondas lentas por minuto. Então ele vai ter no máximo 5 contrações por minuto, tá? As ondas lentas estão presentes em todas as porções do músculo liso do trato gastrointestinal, como a gente falou, por conta da presença das células intersticial de Cajal, e a frequência das ondas lentas varia entre as espécies domésticas, mas sua presença não. Então, ela pode variar, aqui é um exemplo de um cão, pode variar de um animal para outro, e lembrar que os potenciais de ação eles só acontecem sobrepondo as ondas lentas. E aí, agora vamos falar um pouco sobre o processo de transporte do alimento desde a boca até o reto. Então, primeiro o animal ele vai apreender esse alimento, e aí, dependendo da espécie, essa apreensão ela pode mudar, né? Então, tem animais que aprendem com os lábios, outros com a língua, outros com dentes, né? Então, você sabe lá, o equino ele aprende o alimento com o lábio, também com o auxílio dos dentes. O bovino, por exemplo, ele aprende o alimento com a língua, né? Então, ele rola com a língua e corta com os dentes. A atividade coordenada de pequenos músculos esqueléticos voluntários controlados pelo nervos cranianos facial, glossofaríngeo e trigêmeo, é que vão fazer com que esse processo de apreensão aconteça de forma coordenada, né? Então, os cães e os felinos usam muito a língua, né, principalmente para prender os líquidos, né, formam como se fosse uma concha com a língua. Para prender os alimentos, usam bastante os dentes, já os bovinos usam bastante a língua para essa apreensão e os equinos os lábios. Após a apreensão, esse alimento ele vai ser mastigado, e aí o processo de mastigação ele é um processo voluntário, né? É o primeiro ato da digestão, já que se tem uma quebra mecânica do alimento. Além disso, a saliva tem uma função importante em umedecer e lubrificar esse alimento. Existem animais que também têm a presença de enzimas digestivas já ali na saliva, as enzimas que degradam carboidratos, né? As chamadas enzimas amilolíticas, e facilitam esse processo de mastigação e lubrificação. É importante para que haja uma facilitação da passagem desse alimento pelo esôfago. Aí a língua molda o alimento, empurra para a região da faringe. Até esse momento a fase era voluntária. A partir da deglutição, né, a partir da passagem do alimento ali pela faringe e esôfago, as fases de motilidade do trato gastrointestinal e de trânsito desse alimento, elas são involuntárias, ok? Lembrando que o esôfago ele é um tubo basicamente mesmo para passagem do alimento até a chegada no estômago, ele não tem função de digestão e de quebra desse alimento, ok? O esôfago ele apresenta um esfíncter superior, um corpo e um esfíncter inferior. Quando o alimento é deglutido, o esfíncter superior se abre, imediatamente após a passagem do alimento, esse esfíncter se fecha, e a partir daí os movimentos peristálticos são de propelir o alimento até o estômago. Então, sempre esses movimentos são no sentido oral a boral, nunca o contrário. Por isso que se você colocar um animal de cabeça para baixo e ele deglutir, o alimento não volta, porque o esfíncter superior fecha e o movimento é sempre propulsivo no sentido oral a boral, tá? Um movimento peristáltico, até que ele chega no estômago, o esfíncter inferior abre, o alimento passa para o estômago e esse esfíncter novamente se fecha, ok? Os movimentos peristálticos do esôfago, eles consistem em movimentos de constrição,
do lúmen do esôfago e distensão desse lúmen. E é com esse movimento de constrição e distensão que o bolo alimentar vai sendo propelido até o estômago. Para que aconteça a constrição do lúmen, é necessário que o músculo longitudinal relaxe e o circular contraia. Já para que aconteça a distensão do lúmen, é necessário que o músculo longitudinal contraia e o músculo circular relaxe. E é com esse movimento de relaxamento e contração desses músculos que o lúmen vai distendendo ou constringindo para que o alimento ele seja propelido até chegar no estômago. Então, o esôfago é basicamente para um tubo de condução do alimento da boca ao estômago. Quando chega no estômago, esse alimento ele vai ser armazenado aqui na região do fundo e porção proximal aqui do corpo do estômago. Então, ele fica aqui armazenado, tá? Após esse processo, acontece a mistura do alimento com as secreções gástricas, até formar uma mistura semilíquida, que é o quimo. Então, a gente vai falar mais especificamente sobre essas secreções, mas quando o alimento ele chega aqui a um aumento no estímulo na secreção, principalmente de HCl, e uma enzima proteolítica, que é chamada pepsina, essas secreções vão auxiliar no processo de digestão, e ao passo que esse alimento ele vai ficando semilíquido, ele vai passando aqui para a região do porção final do corpo, antro e piloro, do estômago, para que daí ele consiga seguir para o duodeno, ok? Acontece um esvaziamento lento do alimento para o intestino delgado, para o duodeno, justamente porque o alimento ele só passa do estômago para o duodeno na forma semilíquida. Então, o processo de digestão aqui, dada pelas secreções gástricas e também por um movimento de peristalse, um movimento de motilidade importante do estômago, esse alimento ele vai sendo quebrado, diminuído, até que ele fique semilíquido e consiga passar para o intestino. Então, aqui, mostrando para vocês que o estômago ele pode ser dividido em região proximal e distal. A região proximal é basicamente para armazenar o alimento e fazer com que esse alimento também já fique, de certa forma, envolto por secreções gástricas. Então, essa região aqui, formada pelo cárdia, fundo e região proximal do corpo, né, ou região interior do corpo, do estômago. Essa região, ela acomoda bem o alimento, uma vez que apresenta uma boa complacência. Já a região distal, composta pela porção posterior do corpo e região antropilórica, essa região ela tem um movimento, uma motilidade importante para a quebra física dos alimentos, auxiliando as secreções gástricas, o suco gástrico, produzido aqui por células especializadas, que a gente vai falar na próxima aula. Esse movimento, essa motilidade da região antropilórica é uma motilidade um pouco agressiva e que de fato funciona como uma bomba ou triturador mecânico. É um movimento que retropropulsiona o alimento, quando o alimento ele ainda não está semilíquido. Quando chega aqui, acontece esse movimento de retropropulsão, esse movimento de trituração desse alimento, de quebra física. Então, esse movimento vai retropropulsionar o alimento de volta para a região do corpo, para que ele seja melhor digerido. Essa retropropulsão, ela é chamada também de sístole, ou contração antral-pilórica, e tem a função básica mesmo de fazer quebra mecânica do alimento, ok? Então, aqui mostrando para vocês a capacidade de extensão da porção proximal do estômago, né? A capacidade de acomodar o alimento ali, até que ele seja digerido e se torne semilíquido, para que então ele consiga passar, né, para
no intestino delgado. Ao passo que o alimento ele vai passando para a porção distal do estômago, a região antropilórica, acontecem lá os movimentos o movimento de retropropulsão, a contração lá do piloro. Esse movimento de retropropulsão faz com que o alimento ele siga no sentido aboral-oral, né, no sentido contrário. E esse movimento, por sua vez, é importante para que aconteça, auxilie na quebra desses alimentos, a quebra física, e depois, quando a gente falar de secreções gástricas, vocês vão entender como que acontece a quebra química. Alimento semilíquido passa para o intestino delgado. Chegou no intestino delgado, no intestino delgado, gente, que acontece o processo de absorção dos alimentos. Então, é no intestino delgado que esse alimento precisa de fato ser bem digerido para que os nutrientes sejam absorvidos. Por isso que no intestino delgado existem dois tipos de movimento. Um movimento propulsivo, ou seja, aquele movimento que de fato vai fazer com que o alimento ele passe de um segmento para o próximo, né, no sentido oral a boral, e um segmento não propulsivo, e um movimento não propulsivo ou de segmentação. Esse movimento de segmentação, gente, é como se fosse um movimento de vai e vem do alimento, que faz com que o alimento ele fique retido mais tempo aqui na porção do tubo, para que dê tempo o processo de quebra desses alimentos pelas enzimas digestivas e o processo de absorção, tá? Então, além de também facilitar o processo de quebra, também facilita o processo de movimento do alimento e faz com que ele fique mais em contato com a área absortiva do intestino delgado, ok? Então, no slide anterior, a gente falou dos padrões de motilidade da fase digestiva, né? Então, na fase digestiva, a gente tem dois padrões de motilidade, um propulsivo e um não propulsivo, a depender da necessidade, né, do processo de digestão. Mas também existe outro padrão de motilidade do intestino delgado, que é na fase interdigestiva, ou seja, entre uma alimentação e outra. Esse padrão de motilidade é justamente para que aconteça o esvaziamento gástrico, para que aqueles alimentos que não conseguiram ser digeridos, eles possam passar para os outros segmentos até que sejam eliminados no reto, ok? Então, na fase interdigestiva, acontecem contrações peristálticas muito mais fortes, tá? Que percorrem grandes extensões do órgão. Essas peristalses mais fortes, elas acontecem por conta de potenciais de ação que se acumulam nas ondas lentas lá das células intersticiais de Cajal, do músculo liso. E essa sobreposição de potenciais de ação, esse aumento de potenciais de ação sobrepondo as ondas lentas, é chamado de complexo elétrico migrante. Então, esse complexo elétrico migrante acontece para que ocorra o esvaziamento gástrico entre uma digestão e outra, né? Então, acontece aumento das contrações, aumento da peristalse intestinal, para que aconteça o esvaziamento gástrico. Então, após a passagem do intestino delgado, o alimento chega digerido, bastante digerido, já chega no intestino grosso, região de secum-cólon. O intestino grosso, como ele tem uma função basicamente de absorver água e eletrólitos, né, a maioria dos animais, como também armazenar fezes, mas existem alguns animais que o processo de fermentação da matéria orgânica não digerida é importante para a sua própria nutrição. Exemplo dos equinos, que tem um processo fermentativo bastante significativo, né? E os produtos dessa fermentação vão servir como fonte de carboidrato, gordura para esses animais. E por isso que os movimentos, os padrões de motilidade do secum-cólon, eles podem ser do tipo retropropulsivos ou antiperistálticos, que buscam reter a digesta ali por um tempo para que aconteça esse processo de fermentação, ok? Então, buscam a mistura e circulação, objetivando
favorecer as funções absortivas e também fermentativas. E aí as fezes já formadas, chegando aqui no reto, de forma voluntária, né, por conta da presença do esfíncter externo aqui, formado por músculo liso estriado, quando dá vontade do animal, ele vai eliminando essas fezes. Lembrando que existe outro esfíncter de músculo liso, que é o esfíncter interno, e esse esfíncter é responsável pela continência anal, ok? Então é isso que eu tinha para falar sobre padrões de motilidade. Na próxima aula nós vamos falar sobre a próxima função do trato gastrointestinal, que são as secreções do TGI, ok?